Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12. Quero ler com os irmãos esse capítulo, seguindo com as nossas exposições aí no texto de Apocalipse. Isso, tem uma tela antes dessa, mostra aí para o povo o que é que nós vamos, né? Muito bem. Se você não tiver fé, não vai dormir hoje, né? Mas pode olhar com fé que isso tudo tem uma representação. E nós vamos entender claramente o que você fala aí, né? Desse dragão vermelho terrível, né? E observando e perseguindo a mulher, o filho, mas sendo derrotado. Ok? Capítulo 12 do texto de Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Uma cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do seu sangue, do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, e ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus, abençoa-nos com a tua palavra. Permita, Senhor, que o Espírito Santo esteja agora iluminando o nosso coração, a nossa mente, para nós podermos tirar proveito da palavra santa. Ó Deus amado, este livro que é tão consolador para nós,
que nos desperta, que nos anima, que nos exorta. Ó Deus, permita agora que as lições desse capítulo 12 possam encontrar um lugar especial em cada coração, daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Ó Deus querido, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a entender aquilo que o teu servo João entendeu, aquilo que os primeiros leitores entenderam, que nós hoje também possamos entender e que o Espírito Santo do Senhor transforme, ó Deus, essas lições em poderosas bênçãos para nós, para que nós possamos seguir em frente, testemunhando, lavados no sangue do Cordeiro, e a despeito das lutas e das dificuldades, das adversidades, nós possamos seguir em frente, certo de que em Cristo nós já somos mais que vencedores. Oh Pai, nos ajude a proclamar o Evangelho da ressurreição. Nos ajude, ó Deus, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso coração com a esperança no Cristo glorificado. E assim, ó Deus, a despeito de todas as dificuldades desse tempo, nós possamos, ó Deus, seguir em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Oh Pai, abençoa-nos, em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja, amém, glória a Deus. Nós estamos aí, irmãos, continuando com as nossas exposições na chamada segunda visão do Apocalipse, que começou lá no capítulo 4 e vai terminar só no versículo 21 do capítulo 16. E, mais especificamente, nós estamos aí no contexto agora da sétima trombeta. Nós já estudamos aqui noutras oportunidades e que o segundo ai acabou, a sexta trombeta também já passou e a sétima já foi tocada. E no início nós tivemos lá aquele pequeno prelúdio, quando a sétima trombeta foi tocada, o terceiro ai não apareceu de imediato. Primeiro, Deus, ainda no finalzinho daquele terceiro interlúdio do Apocalipse, ali ainda consolou o coração dos crentes, principalmente com o privilégio deles poderem ver agora o santuário no céu e poderem ver a arca da aliança. Então nós temos ali no finalzinho da última mensagem, no domingo passado, no finalzinho do capítulo 11, nós temos lá os céus inteiro agora, os anjos e a igreja triunfante, adorando o Senhor, celebrando a vitória de Jesus, celebrando a inauguração do reino, ou seja, o reino consumado agora, celebrando e tendo o privilégio de participar do templo, do santuário sagrado, e agora todos poderem ver a arca da aliança. Nós estamos observando e vamos ver da agora para frente que ao longo de toda esta sétima trombeta, que representa o terceiro ai, ao longo de toda essa sétima trombeta, nós vamos ver um contraste terrível, ou seja, os remidos, a igreja triunfante, com alegria, numa íntima comunhão com Deus, em contraste com o pavor, com o desesperador dos ímpios sendo atormentados. Nós vamos perceber com clareza que não há dúvidas, o tempo do juízo final será para a igreja, um tempo de glória, um templo de glória para os santos, para aqueles que têm a marca de Jesus, mas será um tempo de total desespero para os ímpios, aqueles que têm a marca da besta e não a marca de Jesus. No capítulo 11, que nós terminamos semana passada, especialmente dos versículos 15 até o versículo 19, nós vimos lá aquela festa no céu, proclamando a glória total de Deus, o triunfo da igreja. Nós vimos lá agora com o anúncio da sétima trombeta, nós vimos com clareza que o próprio Deus é anunciado agora como Todo-Poderoso, aquele que és e aquele que eras, não mais como aquele que há de vir. Então agora, na própria visão, no finalzinho do capítulo 11, nós vimos lá que o tempo, Cronos, agora foi absorvido pelo Kairos. Vimos lá a instauração agora por completo do reino consumado.
e no finalzinho, no versículo 19, nós temos lá não somente o encerramento do capítulo 11, ou seja, o encerramento da 6ª trombeta por completo e a anunciação da 7ª trombeta. Temos não somente o encerramento do capítulo 11, mas nós temos também o encerramento da primeira parte do livro do Apocalipse. Lá no início, nas nossas primeiras exposições, eu disse aqui que o Apocalipse pode ser estudado de 3 formas. Nós podemos estudar o Apocalipse de maneira cartesiana, o próprio Apocalipse traz isso, ou seja, nós podemos estudar a respeito das coisas que ele viu, ou seja, o passado de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 20, nós podemos estudar as coisas que são, ou seja, o presente contemporâneo do profeta, ou seja, de João, os capítulos 2 e o capítulo 3, mas também podemos estudar as coisas que serão, né, conforme diz o texto lá, as coisas que hão de acontecer, o futuro, né, próximo, futuro mais distante, o futuro escatológico de João. Aí vai do capítulo 4 até o capítulo 22. Então, se você quiser dividir o livro do Apocalipse em 3 partes, você pode fazer isso bem cartesianamente, passado, presente e futuro. Mas tem uma outra maneira também de esboçar o livro do Apocalipse para ser estudado, através das 4 visões. Ou seja, os 22 capítulos de Apocalipse, na verdade, eles contêm as 4 visões. São 4 visões. A primeira delas, capítulo 1, versículo 9, até o final do capítulo 3, versículo 22, né? A visão que nós chamamos a visão do Cristo glorificado, a visão da ilha de Patmos, né? Achei-me na ilha chamada Patmos. Então, e lá ele teve essa visão. Então, a primeira visão é exatamente a visão do Cristo glorificado. Por quê? Porque todo o objetivo do livro do Apocalipse é consolar e fortalecer o coração dos crentes. Embora tenhamos figuras como essas no Apocalipse, o Apocalipse não foi escrito para gerar medo em ninguém dos salvos, é para gerar medo nos ímpios. Os ímpios podem ficar com medo mesmo, porque como diz o ditado, a giripoca vai piar. Então eles podem ficar preparados, né? Mas nós não precisamos ficar. De fato, a intenção do Apocalipse é, de fato, consolar, encher o coração de esperança. Por isso que a primeira visão é a visão do Cristo glorificado. E toda a intenção do Apocalipse é fortalecer a nossa esperança no Cristo glorificado. Quanto mais esperança você tiver no Cristo glorificado, mais paciente você será nas tribulações e mais vai perseverar na oração. Ou seja, vai ter intenção de ter comunhão com o Senhor. Usar a oração como meio de graça para comunhão com o Senhor. Então, quando a sua esperança for fortalecida, você vai ser paciente na tribulação. Vai enfrentar todas as lutas com paciência. E você vai perseverar na oração. O seu prazer é estar realmente em comunhão com o Senhor. Segunda visão. Começa no capítulo 4, no versículo 1, e vai até o capítulo 16, no versículo 21. É a visão agora do trono celestial, a visão do céu. O João vai dizer, achei-me espírito agora no céu, na sala do trono. Então, toda essa visão que nós temos ultimamente estudado, inclusive a de hoje, está aí nessa segunda visão, Agora, ele começa também a segunda visão com a intenção de consolar o coração dos crentes. Então ele tem a visão de Deus assentado no trono, ele tem a visão do Cristo glorificado, ele tem a visão agora de que tudo é controlado dos céus, ele percebe que toda a história da humanidade, a humanidade, ela não segue ao léu, ela não segue ao acaso. João vai ficar convencido com clareza de que não existe acaso, o que existe é um plano eterno de Deus, o Deus da providência que guia tudo, que controla todas as coisas, todas as suas criaturas e as ações delas. Então, tudo
está convergindo para o cumprimento de uma agenda traçada na eternidade. A eternidade. Então não existe fatalidade e nem existe acaso. Existe a agenda de Deus controlando todas as coisas. Você pode estudar a terceira visão. Na terceira visão começa no capítulo 17 e vai até o capítulo 21, versículo 8. Essa visão nós chamamos de a visão do deserto. Ou seja, é uma visão mais específica do grande julgamento. Então, essa chamada visão do deserto. E por último, a quarta visão, a visão agora da montanha, né? Já é finalizando todo o livro, a partir do capítulo 21, versículo 9, até o capítulo 22, versículo 5, a quarta e última visão. Então, nós podemos estudar o livro do Apocalipse, né? Em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Nós podemos estudar o livro do Apocalipse em relação às 4 visões, ou seja, a visão de Patmos, a visão do céu, a visão do deserto e a visão da montanha. Mas nós podemos estudar também o Apocalipse dividindo ou esboçando em 2 partes, a primeira e a segunda. A primeira parte, que vai do capítulo 2 até o capítulo 11, e essa então nós já estudamos, já terminamos a primeira parte do livro. Nós vimos aqui claramente que nesta primeira parte, né, o Espírito Santo de Deus, por meio de João, nos fornece visões gerais a respeito da história entre a primeira e a segunda vindas de Jesus. Descrevem principalmente a oposição do mundo contra o Evangelho, ou seja, contra a igreja. E descreve também os juízos de Deus sobre os ímpios em resposta às orações do 5º selo, as orações dos santos. E nessa primeira parte do livro, para que os santos continuassem firmes, ou seja, que a igreja está nesse mundo e está sendo perseguida pelo mundo, para que nós pudéssemos permanecer firmes, nesta primeira parte, do capítulo 2 até o capítulo 11, ele faz 3 interlúdios. Todos eles, ou seja, é como se fosse o João tirando um tempo para respirar, e naquele interlúdio ele traz ali uma palavra de consolo especial, né? Nós estamos sofrendo, passando por lutas, passando por dificuldades, mas Deus cuida de nós. E aí ele começa, né, tanto no primeiro interlúdio, no segundo, no primeiro, ele mostra nós, a igreja, os fiéis do Senhor, os eleitos, sendo selados, e portanto não serão confundidos. O selo ali como marca de autenticidade, e também, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, como garantia de que nós seremos resgatados. Aí depois, no segundo interlúdio, ele vai mostrar lá os lavados no sangue do Cordeiro, celebrando a igreja triunfante, a igreja vitoriosa, a despeito das lutas, das adversidades. E agora no terceiro interlúdio, ele vai mostrar os adoradores sendo medidos, e num sentido de proteção, Então nós vimos que ele mediu, né, o santuário, o lugar de adoração, mas não mediu o pátio externo. Numa figura clara de que Deus tem compromisso com aqueles que verdadeiramente foram lavados no sangue do Cordeiro. Aqueles que confessam com os lábios que Jesus é Senhor e que de fato creem no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aqueles que têm realmente compromisso com o reino de Deus e que vivem de modo digno do Evangelho, né? Que verdadeiramente procuram agradar o Senhor em todas as coisas, que não negociam a sua fé, que realmente não aceita em hipótese alguma se misturar com aquilo que não agrada ao Senhor. Então esses, Deus tem compromisso em protegê-los na hora da prova, na hora da adversidade. Mas aqueles que são apenas cristãos nominais, apenas têm o nome no hall da igreja, mas não têm um compromisso sério com o Senhor, esses são como palha, na hora da provação serão soprados. Deus não tem compromisso com eles. Então, nesses interlúdios, a gente vê o interesse do Senhor em sempre consolar o nosso coração, fortalecer
para as próximas revelações que venham adiante. Pois bem, na segunda metade agora, começa aí no capítulo 12 e vai até o capítulo 21. Então nós podemos estudar o livro também dessa maneira, esboçando o livro em duas partes. Primeira parte, como eu disse, do capítulo 2 ao capítulo 11. Aí você pode, e a intenção aí é de fato mostrar essa oposição do mundo ao Evangelho. E mostrar também o cuidado de Deus, né, fortalecendo, consolando, para que os crentes continuem dando testemunhos e perseverem na fé. Na segunda parte, do capítulo 12 até o capítulo 21, nós podemos ver aí as perseguições agora das forças do inferno, né? Então, agora a partir do capítulo 2, nós temos um foco específico agora no que se chama de batalha espiritual. É uma batalha espiritual agora a partir do capítulo 12, né? Ocorrendo aí nos bastidores. Ou seja, nós vamos ver claramente aí Satanás, o diabo, o dragão, Abaddon, Apolion, né? A antiga serpente, ou seja, próprio Satanás como o principal contra os eleitos de Deus, auxiliado pelas duas bestas, as duas bestas, a do mar e a da terra, que a do abismo é o próprio Satanás. Pois bem, mas também pela grande prostituta Babilônia, o anticristo, o falso profeta e todas as pessoas que não têm o selo de Deus, pelo contrário, têm o selo da besta. Esses todos se levantam contra a igreja de Jesus. Então agora, a partir do capítulo 12, nós vamos ver uma batalha espiritual pesadíssima, né? Pois bem, especialmente entre os capítulos 12 e 15, nós vamos contemplar que um por um destes inimigos, um por um, Satanás, o diabo, o dragão, um por um, as duas bestas, o anticristo, o falso profeta, a prostituta Babilônia, um por um serão vencidos, derrotados, entre os capítulos 12 e 15. E nos capítulos 16 a 20, nós vamos ver aí que depois de derrotados, serão terrivelmente julgados e eternamente condenados. Então, dos capítulos 16 ao 20, nós vamos ver o julgamento e a condenação eterna de todos esses inimigos do povo de Deus. Mas aí quando chega no capítulo 21, nós temos agora o relato da gloriosa vitória de Cristo Jesus, a vitória final de Cristo e da sua igreja. Então, nós podemos estudar o Apocalipse dessa maneira. No nosso caso aqui, é exatamente essa que nós estamos usando. Então, já terminei a primeira parte, e agora nós vamos começar essa segunda parte. Agora, um detalhe muito interessante, que ambas as partes, ou seja, as duas partes do livro do Apocalipse, né, o tema das duas partes é o mesmo, ou seja, a vitória de Cristo e da igreja. Por isso é que o Apocalipse a gente não estuda cronologicamente, porque ele fala de coisas lá do futuro como se estivesse no passado, fala de coisas do passado como se estivesse no futuro, fala de coisas do presente como se estivesse no futuro, ou do presente como se estivesse no passado, e ele faz isso sem dar um aviso prévio. Então ele vai contando a história e de repente ele menciona um outro assunto aqui, aí dá uma explicação sobre aquilo e volta no outro assunto. Então, na verdade, o que nós vamos ver aqui é a vitória de Cristo e da sua igreja. E a grande diferença que tem entre a primeira parte e a segunda parte do livro do Apocalipse é que agora, nessa segunda parte, a guerra do diabo e os seus seguidores, os anjos, contra Cristo e a igreja será muito mais intensa e feroz. Muito mais intensa e feroz. Essa é a grande diferença. Na realidade, a partir do capítulo 12, nós temos aqui agora como que um novo começo.
É como se o profeta agora começasse a contar de novo a história, mas agora acrescentando detalhes mais profundos, né? E nesse novo começo, ele começa fazendo aí um contraponto, né? Contrapondo a mulher e o dragão. A mulher e o dragão. Nosso capítulo 12 é o capítulo que ele antecipa aí a derrota de Satanás, né? A derrota de Satanás na morte e ressurreição do Senhor Jesus, mas também a derrota final de Satanás. Ele traz aí, né, traz a derrota de Satanás para o Filho, ou seja, para Jesus, para os anjos no céu e também para a igreja na terra. Mais a miúde, nós podemos dizer que do capítulo 12, se você tiver com a Bíblia aí, marca na sua Bíblia, do capítulo 12 até o versículo 40 do capítulo 14, nós temos aí uma espécie de um interlúdio diferente, né? Um interlúdio diferente. Na verdade, a intenção desse interlúdio diferente aí, essencialmente não é consolar e nem fortalecer os crentes, o que também não deixa de ser, não deixa de consolar. Mas essa sessão aqui, ela vai especificamente mostrar agora os dois lados dessa batalha espiritual. Então, nessa espécie de interlúdio, nós vamos ver os dois lados da batalha espiritual. E mais lá na frente, no capítulo 15, versículos de 1 a 4, nós temos sim, aí uma visão de consolo, ali um pequeno interlúdio de consolo, né? E logo depois, a partir do versículo 5 do capítulo 15, aí sim, agora com clareza o terceiro ai. Então, na verdade, o terceiro ai, anunciado no final do capítulo 11, ele vai agora, efetivamente, acontecer no capítulo 16. Ou seja, o terceiro ai, que é a sétima trombeta, na realidade, são as 7 taças dos flagelos de Deus, né? Que é o juízo final. O juízo final. Então, dessa maneira, a gente fica preparado para entender agora os sinais que vão aparecer nesse capítulo 12, né? Basicamente, nós podemos ver aí 2 ou 3 sinais. Eu quero ficar com 2, né? E um desdobra do outro. Então vamos ver o primeiro sinal. Olha comigo. O primeiro sinal começa no versículo 1, diz assim: vi grande sinal no céu. E a palavra aqui é a mesma que aparece no capítulo 1, no versículo 3, semeion, sinal. Ou seja, é claro que ele não vai estar falando aqui de algo literal, mas um sinal, um símbolo, uma visão. Então ponha isso no seu coração. E qual foi essa visão, esse sinal? A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achando grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, esse primeiro sinal que agora João vê na segunda parte do livro do Apocalipse, é uma mulher grandiosamente vestida, né? Extremamente linda, muito bem vestida, adornada com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma grinalda com 12 estrelas como coroa. E essa mulher, na visão, ela estava grávida e já entrando em trabalho de parto. E a grande pergunta aqui é assim: quem é essa mulher? Quem é essa mulher? A nossa primeira pista para entender quem era essa mulher está aí no versículo 5. No versículo 5, né? Diz que essa mulher é a mãe de um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e até o seu trono. Então,
esse versículo 5, nós não temos dúvida que ele é uma referência direta a Jesus Cristo, e é uma referência direta ao cumprimento da profecia que aparece no livro dos Salmos, Salmo 2, no segundo Salmo, versículos 6 a 9. Salmo 2, 6 a 9 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E no verso 9 ele diz: com a vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, sem dúvidas, esse versículo 5 está declarando o cumprimento dessa promessa lá de Salmo 2, né? E essa profecia de Salmo 2, ela também aparece em outros lugares no Apocalipse. Por exemplo, no Apocalipse 2, verso 26 e 27, nós já vimos aqui: e eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. E lá no finalzinho de toda essa segunda parte do livro, no capítulo 19, versículos 15 e 16, diz lá, mais uma vez, o cumprimento dessa profecia: sai da boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E no verso 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, nós não temos a mínima dúvida, em outras palavras, temos absoluta certeza que o versículo 5 se refere a Jesus. Portanto, quem é essa mulher? Essa mulher, de fato, tem relação com Jesus, ou seja, o filho da mulher aqui refere-se a Jesus, o Messias, o ungido de Deus, a semente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15, Gálatas capítulo 4, verso 4. Assim, a mulher aqui, desse texto, é uma referência à mãe de Cristo. E aí, temos um problema. Para os teólogos romanos, católicos romanos, eles vão dizer então que essa mulher aqui é Maria, a mãe de Jesus. Mas também os teólogos chamados dispensacionalistas, eles vão dizer que essa mulher aqui é a nação de Israel, Israel étnico, a nação de Israel. Mas, como nós começamos o texto dizendo que isso tudo que eu acabei de falar é o primeiro sinal, é o semaion, é um sinal, né? Então, na verdade, a interpretação que nós temos do Apocalipse e temos tido até aqui, se trata de um sinal, ou seja, um símbolo. Nesse caso, portanto, não se trata de uma mulher real, nem tampouco de um povo étnico. Nunca Satanás esteve diante de Maria para destruí-la, propriamente dita, e o filho dela. Pois bem, os detalhes aqui não se encaixam na história de Maria, e nem se encaixam no povo étnico de Israel. A mulher desse sinal, a mulher que aparece aqui, na verdade é a igreja. E é essa interpretação que o texto vem trazendo para nós até aqui. Então, essa mulher é a igreja de ambas as dispensações, ou seja, o povo escolhido de Deus, a família da aliança, através da qual Deus trouxe o seu unigênito, prometido Salvador do mundo. Essa mulher, graciosamente adornada, representa a igreja do Antigo e do Novo Testamentos. A perseguição aqui da mulher pelo dragão reforça a sua identidade como igreja. Como igreja.
Nós não temos em lugar nenhum na Bíblia a história de perseguição de Maria, ao ponto de Deus de levá-la para protegê-la. Não, mas nós temos a igreja. A igreja, sim, é a mulher que aparece neste primeiro sinal. Portanto, sendo a mulher uma representação da igreja, ela que está vestida do sol, né? Tendo a lua sobre os pés, e uma grinalda com 12 estrelas como coroa. O que nós temos aqui? De fato, uma visão, um sinal. Porque, caso contrário, né, uma estrela perto do sol, você nem vai vê-la. Mas João viu. Então, um sinal, né? Então, na verdade, João não está falando de uma pessoa específica e nem de um povo étnico. Ele está falando da igreja, e o objetivo aqui é mostrar a glória da igreja triunfante, aquela que teve o privilégio de ver o santuário aberto e ver a arca, no capítulo 11, essa igreja triunfante. Então eles estão aqui agora, começando a segunda metade do livro, mas ainda com a visão anterior na sua mente, com a glória da visão anterior na sua mente, que é a igreja triunfante, né? O reino agora é consumado. Portanto, nós temos aqui a visão da igreja triunfante, como Deus a vê de acordo com a sua própria vontade e propósito. Um grande teólogo reformado, chamado William Hendrickson, ele comenta isso aqui dizendo o seguinte: a igreja na terra pode até parecer muito insignificante e sujeita ao desprezo e ao ridículo, mas do aspecto do céu, Deus a vê gloriosa. Isso é maravilhoso. Então, quando Deus está olhando para a sua igreja, Ele a vê gloriosa como o sol, né? Com a lua, representa o poder que Deus deu debaixo dos seus pés, né? Com as 12 estrelas, ou seja, os patriarcas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, a igreja do Velho e do Novo Testamento, como sua grinalda, né? Como a sua coroa. Portanto, enquanto aqui na terra a igreja pode parecer muito insignificante e exposta aos escárnios do mundo, na verdade o seu aspecto celestial é glorioso, é de exaltação. Esse é o primeiro sinal. Então, quando você estiver lendo, a mulher aí é a igreja de todos os tempos, né? Pois bem, e o filho que ela deu à luz é Jesus. Então aí, na verdade, é por meio desta igreja é que Deus traz o Salvador. E o dragão, que é o segundo sinal, olha a situação dele. Vamos ver. O segundo sinal, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Toda essa simbologia aqui representando um poder total, específico, né? Vamos ver daqui a pouquinho. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, então em frente da igreja de todos os tempos, né? Que estava para dar à luz a Jesus, né? A fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, veja bem, nesse segundo sinal, de repente, João vê agora, né, diante da igreja, diante da mulher, um grande e ferocíssimo dragão vermelho, né? E detalhe interessante, aqui é a primeira vez que aparece no Apocalipse a palavra dragão, e são 12 vezes que aparece no Apocalipse. Então é a primeira de 12 que aparece aí, e não há dúvidas da identidade desse dragão. Esse dragão aqui, na verdade, no próprio versículo 9, ele é interpretado
próprio versículo 9, pode ver aí, como sendo a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então esse dragão vermelho, ferocíssimo, é Satanás. O próprio versículo 9 diz claramente. E, portanto, tudo isso que aparece aí, 7 cabeças, totalidade, representando aí a totalidade de todas as forças espirituais do mal, 10 chifres, né? E nas cabeças 7 diademas, ou seja, poder, autoridade sobre 1/3 das estrelas dos céus. As estrelas dos céus são os demônios, que a Bíblia diz claramente que quando ele é expulso dos céus, ele arrasta com ele 1/3 das miríades celestiais, dos anjos, ou seja, que se tornam demônios. Então, nós estamos falando aí de todo o exército do inferno, todos os exércitos demoníacos. Então, esse dragão, que tem 7 cabeças, com diademas em cada uma delas, 10 chifres, simboliza a autoridade total sobre 1/3 desses anjos. No versículo 4 diz aí, 1/3 parte das estrelas do céu, ou seja, 1/3 parte dos anjos caídos, dos demônios, os quais lançou para a terra. E toda essa representação na cabeça desse dragão mostra o seu grande poder destruidor contra a igreja. E tem vários textos na Bíblia que mostram isso. Por exemplo, 2 de Pedro 2,4 diz lá: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então nós já vimos lá, quando aquele abismo abre, aquela fumaceira e alguns demônios que saem. Então são esses. Então olha bem como a visão do Apocalipse vai e volta, né? Ele já tinha anunciado isso lá atrás, agora ele volta a falar desse assunto também. Judas, capítulo 1, verso 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o dia do grande juízo. Os mesmos demônios, que agora nós vamos começar a vê-los mais a miúde. Mas o texto que tem uma referência mais profunda a respeito desse que está acontecendo, está lá em Gênesis, capítulo 3, no contexto do capítulo do pecado. Então no versículo 14 e 15, nós temos lá: então o Senhor, Deus disse à serpente, e o texto diz que esse dragão é a antiga serpente. Deus disse para a serpente, né? Diz lá, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Agora olha o verso 15. Porém, inimizade entre ti, quem? Esqueceram do texto, irmãos? E quem? A mulher. Maria? Não, a igreja. Porém, inimizade entre ti e a igreja, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, observe bem, desde que Satanás ouviu essa palavra de Deus, seu grande objetivo é destruir a descendência da mulher, o filho da mulher. Desde que ele ouviu, né? Porque tem uma ameaça aí, né? O filho dela vai pisar a sua cabeça. Então, desde aquele tempo, a intenção dele é matar o descendente dela. Sempre foi. E agora João está vendo isto, está vendo essa visão, né? Pois bem, no versículo 5 do nosso diz lá: e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E no verso 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, agora nós podemos ver, João viu também
que a força, a vitória, o arrebatamento do filho da mulher, ele viu acontecendo, ele sendo arrebatado para os céus. Certamente, o principal objetivo do dragão aqui era devorar o filho da mulher. Não conseguindo, ele se volta agora furioso contra a própria mulher. Contra a própria mulher. Então, se nós pegarmos agora a história, então Jesus vence, vai aos céus, é arrebatado, está no trono, sentado, como o texto diz, né? Ele não conseguiu o intento, ele pensou que tinha conseguido destruir Jesus, não conseguiu. Jesus venceu a morte. Então agora, ele não conseguiu o seu intento principal, o que ele faz? Se volta contra a própria igreja. Esse é o objetivo. Mas Deus protege. Por 1260 dias, já interpretamos isso aqui, né? O tempo da dispensação da igreja. E aqui no versículo 6 e nos versículos 13 a 17, então no próprio texto você tem que fazer essa observação do 6, você ir para o 13 até o 17. Nós podemos ver aí que a despeito da feroz perseguição, a mulher, ou seja, a igreja, ela é protegida por Deus da fúria do dragão. A igreja é protegida e sustentada no deserto. Agostinho já dizia, nós estamos no deserto, atravessando esse deserto. Nossa casa não é aqui. Assim como o povo saindo do Egito, a casa deles não era o deserto, era Canaã. A nossa casa é a Canaã celestial, não é aqui. O mundo não é o nosso lugar. Então é um erro crasso qualquer um que se diz crente gostar desse mundo, porque o mundo não gosta dos crentes, o mundo não gosta da igreja. Então esse lugar não é o nosso lugar. Esse corpo não verá a glória de Deus. Então, enquanto nós estivermos aqui, é como se estivéssemos no deserto. É um vale de lágrimas, é dificuldades, é lutas. Quando Jesus estava próximo a ser arrebatado, ao voltar para os céus, ele mesmo disse, capítulo 16 de João, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na essência, a grande revolta do dragão, de Satanás, da antiga serpente, na essência é contra Jesus, e por não ter conseguido vencer Jesus, se volta para a igreja, para tentar vencer a igreja. E o nosso tempo, 1260 dias, nesse tempo, mesmo passando por essas agruras, nós seremos protegidos. Detalhe, não da morte propriamente dita, mas seremos protegidos na morte. Entendeu a diferença? Porque Jesus já venceu a morte. Às vezes você conversa com alguém fala assim, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Mas para quem crê no Senhor Jesus, tem jeito para a morte sim. Entendeu? Porque Jesus já venceu a morte. Mas nesses 1260 dias, nós passaremos por muitas dificuldades. Enfrentaremos a própria morte, né? Mas Deus nos guardará, muitas vezes, não da morte, mas na morte. Olha o versículo 11. Olha o versículo 11. Eles quem? Os salvos, os eleitos, os que têm a marca de Jesus. Eles, pois, o venceram, junto com Miguel, junto com as miríades celestiais, dos anjos que não caíram, dos anjos que guardaram o seu estado original. Então, eles e nós, os eleitos, nós vencemos, não por nossas forças, mas por causa daquele que venceu, do cordeiro, do leão que venceu como cordeiro. Aleluia! E o texto diz claramente, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Glória a Deus! Olha que coisa maravilhosa. Pois bem, de acordo com texto que nós já estudamos, Apocalipse 7, verso 3, Apocalipse 9, verso 4, a igreja lá recebeu selo, a igreja lá foi
medida, capítulo 11, verso 1. Então, tanto os selos quanto a medição, nós já aprendemos aqui, é uma referência à proteção de Deus. O selo é para dizer que nós temos a marca de Jesus, somos autênticos, não seremos confundidos. E a medição é que nós estamos guardados, nós teremos protegidos. Nós já vimos isso tanto no capítulo 7, no capítulo 9 e no capítulo 11. Agora, nessa mesma atitude de proteger a igreja, Deus dá para a igreja agora asas. Olha que coisa maravilhosa, ela recebe agora asas. Observe no versículo 14, asas. Isso evidencia mais uma vez o cuidado, a proteção de Deus. Então ela pode voar, não será vencida, ela pode se escapar do poder do mal. Que coisa maravilhosa. Mas aí o texto encerrando nossa exposição de hoje, tem aí mais um quadro simbólico. Observe comigo agora, versículos, então nós já vimos lá do versículo 4, aí pulamos para os versículos 13, né, que tinha que ter esse entendimento. Agora observe bem, um outro quadro simbólico, versículo 7 até o versículo 12. Nós temos aí uma batalha espiritual, uma guerra nos céus, né, uma peleja contra o dragão, ok? E diz o texto assim claramente, olha como é que se entende o Apocalipse, né? Houve, verso 7, peleja no céu. Miguel é o anjo guerreiro, né? Miguel e seus anjos pelejam contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, o dragão e seus anjos não prevaleceram. Mas se achou no céu, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, perderam, tiveram de ser expulsos. Olha o verso 9. E foi expulso o grande dragão. Quem é o grande dragão? A antiga serpente de Gênesis capítulo 3, né? Que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, 1/3 dos anjos que caíram, que não guardaram o estado original. Agora olha bem, versículo 10. Aí João vai ouvir uma festa de novo, um clamor, júbilo no céu, né? Quando Miguel, com seus anjos, vence o dragão e ele é expulso dos céus, né? A igreja triunfante, que está aqui, mas já está lá, no já e no ainda não. A igreja triunfante, ela canta, ela celebra, proclamando. O texto diz: agora veio a salvação, o poder, o reino do Deus, do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Aí diz lá, por quê? Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E no verso 11 ele diz: eles quem? Os nossos irmãos aqui, a igreja glorificada, a igreja triunfante. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E no verso 12: por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. É dia de festa. O inimigo foi vencido e foi expulso. Nós não temos hoje acusador no céu. Pelo contrário, o que nós temos no céu hoje é advogado que intercede por nós, Jesus Cristo. Então isso aqui acontece na vitória de Jesus, quando ele volta para os céus e expulsa Satanás. Então, hoje nós não temos acusador nos céus. Já foi expulso, por isso a igreja triunfante já está cantando de alegria. Alegria, né? Miguel, aqui é o chamado anjo guerreiro, né? E aparece algumas vezes na Bíblia, 5 vezes aparece, né? E aparece como anjo guerreiro, aqui numa representação de Deus nas batalhas espirituais. Ele não é Jesus, então nós não podemos interpretar Miguel aqui como sendo Jesus, mas um anjo a serviço de Jesus,
Porque na verdade quem venceu a batalha foi Jesus, foi por causa do sangue dele, confiados no sangue de Jesus. A igreja triunfante venceu e é vencedora. Então, o dragão foi derrotado, foi expulso, foi atirado para a terra. Esta derrota não é uma referência à queda de Satanás, mas aqui, na verdade, é uma expulsão do céu, né? Com certeza, por ocasião da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus Cristo, quando ele é entronizado com a direita do Pai. Efésios capítulo 1, verso 9. Agora, o céu, onde está a igreja triunfante, o céu está livre do acusador. Está livre do acusador, né? Agora olha bem, já estamos caminhando para o final. Observe bem, aqui na terra o negócio está feio, está complicado, porque depois que a igreja triunfante celebra, diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aonde está o diabo? Aonde está Satanás? Aonde estão os demônios? Os que não estão presos no abismo estão aí, não mais no céu, mas aqui. Então, ai dos que habitam na terra. Tanto a igreja que vai ser perseguida, que tem sido perseguida, como os próprios ímpios que são escravizados pelo inimigo. Os próprios que estão debaixo do tacão de Satanás, eles mesmos. Mas que bênção, né? O acusador foi vencido, né? Ascendeu aos céus agora o defensor. Hoje o diabo não pode mais nos acusar, não pode mais acusar os eleitos de Deus. Por isso é que você pega agora aquele texto poderoso de Romanos, meu Deus, quando ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como se isso não bastasse, ele vai terminar o texto dizendo: ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele tentou matar o filho da mulher, não conseguiu. Tentou matar a mulher, não conseguiu. Deus protegeu, mas o texto vai terminar, e a nossa mensagem também. Olha no versículo 17, né? Não conseguindo matar a mulher, o texto diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, a igreja do Novo Testamento. O restante da sua descendência. O texto diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é que guarda os mandamentos de Deus? Quem é que tem o selo, o testemunho de Jesus? A igreja. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí nós vamos ver a besta do mar na frente. Agora, portanto, meus queridos irmãos, nós podemos ver nesse capítulo 12, nós podemos ver que de fato a igreja, Deus a vê gloriosa, Deus a vê majestosa, porque assim Ele a fez e por ela Jesus derramou o seu sangue, e por isso Ele tem compromisso em protegê-la. Nós podemos ver aqui que as forças do mal, as forças espirituais e até mesmo as humanas, elas não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão, né? As forças demoníacas do mundo e até os homens maus não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas fica também a lição para nós, que a oposição, as lutas,
as dificuldades continuarão. E como diz o escritor da carta aos Hebreus, no finalzinho do capítulo 10, mesmo depois de iluminados, sofremos grandes lutas. Ainda mesmo. Portanto, meus irmãos, hoje é dia de nós entendermos e celebrar o compromisso de Deus, como Ele cuida da sua igreja, como Ele cuida. E nós ficarmos atentos com o nosso inimigo, inimigo da nossa alma, aquele que tentou matar a mulher, aquele que tentou matar o filho da mulher, e agora a descendência da mulher, as demais descendência da mulher. Mas Deus nos guardou, e tem nos guardado, e tem nos protegido. Feche os seus olhos, agradeça por você participar dessa igreja. Olha que coisa maravilhosa. Por você ter o selo de Jesus, por você ter esse compromisso de Deus em seu favor, de cuidar da sua igreja.